Olá, bem-vinda, bem-vindo de volta ao meu canal. E o tutorial de hoje tá muito legal, porque hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa blusa bem Pinterest. Super adaptável para vários tipos de corpos. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, inclusive se você ainda não me segue por lá. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo e também aqui na tela, Camila Julia. Vocês adoraram quando eu postei esse cropped, então eu resolvi trazer aqui pro meu canal. É muito legal de fazer esse cropped porque é super econômico, você vai usar restos de linha, é super rápido de fazer e muito vendável. Eu tenho certeza que quando você fizer, as suas clientes vão amar. Por ele ser econômico, então o lucro dele pode ser bem bom. Então eu acho que ele é bem interessante para você fazer. Se você tá conhecendo o meu canal agora, seja bem-vinda, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhuma das novidades que eu vou trazer por aqui, porque eu pretendo trazer coisas babadeiras para esse canal. Então, eu quero muito te ter aqui comigo. E agora pega as linhas, pega a agulha e vamos lá pro tutorial. Para esse tutorial, a gente vai usar a agulha 2,5 mm, restos de linha e agulha de tapeçaria. A gente inicia o nosso trabalho fazendo 4 correntinhas. Então, a gente dá um nozinho aqui no início, faz 1, 2, 3, 4 correntinhas. E na primeira correntinha, a gente faz um ponto baixíssimo. Sobe 1, 2 correntinhas e aí a gente vai fazer 2 pontos altos dentro desse círculo. Então, 1, 2, 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Faz uma correntinha e a gente vai fazer já direto 3 pontos altos. Uma correntinha e mais 3 pontos altos. Uma correntinha e faz um ponto baixíssimo aqui nessa segunda correntinha do início. Agora, a gente vai subir 1, 2, 3 correntinhas e nesse próximo espaço, a gente vai fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faz 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faz 2 correntinhas, 3 pontos altos aqui nesse espaço. 1, 2, 3, uma correntinha e agora mais 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas e aí a gente vai fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui. 1, 2, 3. Aí, agora, a gente vai fazer um ponto alto bem aqui no início, ó. Depois desse primeiro leque. A gente vai ficar com esse meio que um triângulo. Fica meio estranho aqui. Mas vai tomar forma. Calma aí. Aí, agora, a gente arremata esse fio que a gente vai trocar de linha. Daí, a gente vai engatar bem aqui nessa quina. Eu gosto de fazer um nozinho aqui no início. Então, eu vou fazer aqui, essa carreira vai ser assim. Aqui a gente vai fazer uma quina, então vamos subir 2 correntinhas. Aí, agora a gente faz mais 2 pontos altos. 1, 2,
2 correntinhas e 2 pontos altos. Faz 2 correntinhas. Daí, agora a gente vai para esse espaço aqui e vamos fazer 3 pontos altos. 2, 3. Faz 2 correntinhas. E agora, aqui em cima, a gente vai fazer 3 pontos altos. Uma correntinha. E mais 3 pontos altos. Duas correntinhas. E mais 3 pontos altos. Duas correntinhas. E aí, aqui a gente vai fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas. E mais 3 pontos altos. Faz uma correntinha. E daí, agora a gente vai fazer 3 pontos altos nesse próximo espaço. Faz 2 correntinhas. Agora, tá vendo aqui, ó? A gente vai fazer 3 pontos altos nesse próximo espaço. Duas correntinhas, 3 pontos altos no próximo espaço, que é um assim do ladinho do outro, que tem um lequinho. Então, a gente vai nesse lugar onde tem um espacinho, sabe, de um ponto alto. Agora, faz 2 correntinhas e a gente vai fechar nessa segunda correntinha aqui, ó, do início do trabalho, com um baixíssimo. Daí, a gente arremata esse fio e vamos trocar de cor. Até agora tá assim o nosso trabalho. E vamos começar aqui por esse lequinho aqui de baixo. Que o triângulo tá assim, né? Tem essa parte aqui que é da base do sutiã e aqui é o triângulo, né? A gente vai começar aqui do lado. Então, a gente engata o fio aqui, dá um nozinho. Daí, vamos subir 2 correntinhas. Faz mais 2 pontos altos. 2 correntinhas. E 3 pontos altos. Aí, agora, a gente vai fazer uma correntinha. Vamos pular esse primeiro ponto aqui, nesse segundo, que é o ponto do meio desses 3 aqui. A gente vai fazer um ponto alto. Faz uma correntinha. Nesse espaço aqui, a gente vai fazer um ponto alto. Uma correntinha e mais um ponto alto. Uma correntinha, pula esse ponto e no ponto do meio, a gente vai fazer um ponto alto. Faz uma correntinha e aqui a gente vai repetir. Faz um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Faz uma correntinha e no ponto do meio aqui a gente vai fazer um ponto alto. Faz uma correntinha e a gente chegou aqui em cima, nessa parte que tem uma quina. Então, aqui a gente vai fazer uma quina. Então, vamos fazer 3 pontos altos. Uma correntinha e mais 3 pontos altos. Faz uma correntinha e a gente vai repetir aquele processo. Pular esse ponto e nesse próximo a gente faz um ponto alto. Uma correntinha e nesse espaço a gente faz
um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faz uma correntinha, no ponto do meio a gente faz um ponto alto, uma correntinha e no espaço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faz uma correntinha e aí a gente chega na quina novamente. Então, a gente vai fazer 3 pontos altos, duas correntinhas e mais 3 pontos altos. Faz uma correntinha e agora a gente vai voltar a fazer aquele processo aqui. Vai pular esse ponto e vai fazer um ponto alto nesse do meio. Faz uma correntinha e sempre no espaço a gente vai fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faz uma correntinha no ponto do meio, faz o ponto alto. E aí, a gente vai chegar desse lado, nesse lequinho aqui, daí eu volto com vocês pra gente finalizar essa carreira. Finalizei aqui, ó, daí eu vou fazer uma correntinha depois desse ponto alto aqui, logo depois, logo nesse lequinho aqui. E vou fechar aqui, nessa segunda correntinha que eu iniciei, com um baixíssimo. Aí, eu vou arrematar o fio. E a gente vai trocar novamente de cor. Vou aqui bem nessa quina aqui de baixo. Eu sempre começo aqui desse lado, né? Então, aqui tem a base e aqui tem a quina. Então, eu vou engatar aqui nessa primeira correntinha. Aí, aqui a gente vai subir duas correntinhas, fazer mais 2 pontos altos. Faz duas correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. Faz uma correntinha, pula esse ponto. No próximo, a gente vai fazer um ponto alto. Faz uma correntinha, pula esse ponto e aqui nesse próximo espaço aqui, depois do leque, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha. E aí, eu vou fazendo um ponto alto e uma correntinha em cada espaço. Então, cada espaço onde eu tiver um ponto alto, eu vou fazer um ponto alto aqui em cima, fazer uma correntinha de separação e vou fazer um ponto alto no próximo espacinho, entre pontos altos, até chegar na quina, onde eu vou fazer a quina. Eu vou mostrar pra vocês esse lado como é que eu vou fazer. Então, faço uma correntinha e no próximo espacinho eu faço um ponto alto, uma correntinha nesse próximo espaço eu vou fazer outro ponto alto, uma correntinha, no próximo espaço eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, fazer um ponto alto aqui no próximo espaço, uma correntinha, próximo espaço fazer mais um ponto alto, e agora a gente finalmente chegou aqui na parte da quina, mas antes a gente vai começar com um ponto alto aqui nesse segundo ponto alto do meio, né? Faz uma correntinha e aí sim a gente vai pra nossa quina, que são 3 pontos altos. Uma correntinha e mais 3 pontos altos. Faz uma correntinha e no segundo ponto aqui, depois desse aqui, o segundo, a gente vai fazer um ponto alto. Uma correntinha, nesse próximo espaço aqui, depois desse ponto aqui, a gente vai fazer um ponto alto. E daí, a gente vai repetir o processo que a gente fez aqui desse lado. Aí, aqui nessa quina, a gente vai fazer a quina novamente e vai repetir o mesmo processo aqui, quando eu vou voltar com vocês aqui no final, pra gente finalizar essa carreira e começar a próxima. Cheguei ao fim dessa carreira e eu vou finalizar aqui no início, com um baixíssimo. E já vou arrematar esse fio, vamos trocar de cor. A gente vai engatar aqui no início, sempre nessa quina de baixo. Pode ser em qualquer quina, na realidade, mas eu gosto de ser nessa, porque nessa quina aqui
eu vou passar por essa quina, logo em seguida eu vou passar por essa, e depois essa, e depois é reto. Então eu gosto de fazer dessa forma, porque daí eu não me perco, mas sempre funciona dessa maneira. A gente vai fazer, começa sempre com 2 correntinhas e 2 pontos altos. Faz 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Essa é a quina. Faz uma correntinha, vem nesse segundo ponto aqui, desse lequinho, e vamos fazer um ponto alto, uma correntinha, e aí a gente já vai estar depois desse leque, que vai ser entre o leque e esse ponto aqui, que vai ter uma correntinha. Então, a gente vai nesse espaço e vai fazer um ponto alto. Faz uma correntinha, e aí nesse próximo espaço, a gente vai fazer um ponto alto. E assim a gente vai aqui em toda a carreira. Chegar aqui, a gente faz a quina, aí faz toda a carreira assim, reta em ponto alto. Aqui a outra quina, depois reto em ponto alto até chegar desse lado, quando a gente finalizar com baixíssimo. Eu acabei de fazer as 2 partes do busto e agora a gente vai fazer a união deles. Então, vamos começar. Nessa parte, eu gosto de começar aqui, ó. A gente tá aqui na base. Essa é a base, né, do triângulo. Então, eu vou começar aqui nesse primeiro ponto da base. Eu engatei aqui na esquina. Daí, eu vou subir 2 correntinhas. Aí, aqui a gente tem um lequinho. Não tá dando pra ver muito, porque na cor preta é muito ruim. Mas tem 3 pontos aqui. Então, a gente vai fazer 3 pontos altos. Um em cada ponto. Aí, aqui, ó. A gente tem um espaço de uma correntinha. Então, a gente vai fazer um ponto alto nesse espaço. Vamos fazer um ponto alto em cima do ponto alto seguinte. E aqui a gente tem cada ponto separado por uma correntinha. Então, a gente vai fazer um ponto alto no espaço e um ponto alto em cima do ponto alto. E a gente vai fazer assim na base toda desse triângulo. E quando eu chegar no final desse triângulo, eu volto pra gente continuar. Eu cheguei no final, daí eu vou arrematar esse fio aqui no final. Daí a gente vai fazer essa mesma coisa no outro seio, só na base, tá? A gente precisa fazer uma base comum para o busto, para colocar os 2 triângulos. Então, para isso, a gente vai medir abaixo do nosso seio. E daí, de acordo com a medida que a gente tiver, a gente vai fazer um cordão de correntinhas. Que eu vou fazer uma amostra aqui para vocês. A gente faz um cordão com algumas correntinhas, com as correntinhas referentes ao tamanho que você quer, né? Então, eu fiz um mini cordão aqui, mas é o tamanho do busto. E daí, a gente fecha com um baixíssimo no começo, com muito cuidado para não torcer as correntinhas. Daí, a gente sobe 1, 2 correntinhas, e aí a gente faz um ponto alto para cada correntinha. Então, a gente vai subindo os pontos altos. Até chegar do outro lado, quando a gente vai fechar com um baixíssimo, como eu vou mostrar agora. Eu terminei aqui essa parte dos pontos altos. Eu perdi a parte que eu fiz o cordão de correntinha. Então, eu fiz um cordão de correntinha, fechei ela aqui. E comecei a subir pontos altos até chegar nessa parte aqui, que é onde eu vou fechar. E ele vai ficar, tipo, como a gente já fez aqui nessa peça. Só que a gente fez um cordão de pontos altos cheios. Tem que prestar bem atenção pra não ficar, tipo, torcido. Mas foi isso que eu fiz. E essa parte eu vou juntar ao seio. Já tem um espaço de algumas correntinhas aqui no meio. Eu primeiro vou vir aqui nesse primeiro ponto aqui da tirinha. Vou pegar o busto, deixando a parte direita pra frente, pra minha frente. Eu vou pegar o busto e vou começar a fazer pontos baixos aqui, ó, baixíssimos. Peguei e fiz um primeiro ponto baixíssimo.
Aí, vou vir no próximo ponto aqui da tirinha e só na alça de trás do busto e vou dar um ponto baixíssimo. No outro ponto da tirinha e só na alça de trás do busto e faço um ponto baixo. E vou fazendo isso por toda essa carreira. Aí, fica desse jeito, ó, o acabamento. Então, a gente vai prender esse aqui, aí eu volto com vocês pra prender o outro. Eu terminei de juntar o primeiro seio aqui na tirinha. E agora eu vou dar um espaço de mais ou menos 6 pontos pra começar a juntar o outro. Então, você dá um espaço aí, eu medi aqui no meu seio. Eu vou separar 6 pontos altos e vou começar a unir essa tirinha com o outro seio a partir desse 6º ponto. Você faz isso do mesmo jeito que a gente uniu esse aqui, tá bom? Pra chegar nesse 6º ponto, a gente vai começar fazendo pontos baixíssimos pra andar com o ponto, né? Então, a gente vai fazendo pontos baixíssimos até chegar lá. Então, eu já fiz 2, 3, 4, 5, 6. Juntei as duas partes do seio e ficou bem assim. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar de volta a linha azul e eu vou colocar aqui, ó, bem aqui em cima, ó, onde tá o busto mesmo. Eu vou dar um nozinho aqui, eu vou inserir a minha agulha aqui nessa parte aqui da quina mesmo, onde a gente deu o nó nessa linha. E eu vou fazer 6 pontos altos pra unir essa base, como se eu não tivesse feito tudo junto. Então, eu vou fazer um ponto alto pra cada um dos 6 pontos que eu deixei aqui na base. Depois de feito os 6 pontos, eu vou vir aqui na quina desse outro busto e eu vou fazer um ponto baixíssimo e também vou arrematar esse fio, né, que já tá arrematado, vou dar o nozinho aqui pra ficar unido. Então, fica dessa forma, ó, como se fosse tudo junto. E agora eu vou fazer o acabamento e a alça. Então, eu engatei a linha marrom aqui nesse ponto, depois da costura entre o busto e essa tirinha, aí eu vou colocar o elo aqui dentro desse primeiro ponto e vou fazer um baixíssimo aqui no início dessa costura. Então, aqui dentro, eu vou fazer mais um ponto baixo e vou dar a laçada na agulha e vou fazer 5 pontos altos dentro dessa quina, que não dá pra ver direito porque é preto, mas é aqui na quina do sutiã. Então, eu vou fazer 5 pontos altos. Aí, aqui a gente tem um leque. Eu vou pular todos os pontos desse leque e nesse espaço aqui de correntinha, que tem entre o leque e um ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Dou a laçada na agulha, pulo esse próximo espaço aqui e nesse outro espaço eu vou fazer 5 pontos altos. Pulo um espaço e no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Dou a laçada na agulha e no próximo espaço eu vou voltar a fazer os 5 pontos altos. E dessa forma a gente vai seguir até chegar na próxima quina desse triângulo, que é ali em cima. Vou mostrar pra vocês onde é.
até chegar aqui em cima, onde a gente vai subir a alça desse cropped. Cheguei aqui nessa quina e eu vou fazer a alça da seguinte forma: vou subir 2 correntinhas, fazer mais 2 pontos altos nesse espaço daqui da quina. Então, eu vou fazer aqui 3 pontos altos, vou virar o trabalho, fazer um ponto baixo no primeiro ponto, subir uma correntinha, fazer mais um ponto alto nesse primeiro ponto e um ponto alto no próximo, viro o trabalho e vou seguir fazendo essa mesma alcinha até alcançar o tamanho da alcinha pra mim, que esse cropped vai ser pra mim. Então, eu vou prender essa alcinha aqui atrás nessa tira. Então, você vai ter que medir o tamanho que você quer de alcinha e vai seguindo fazendo dessa forma que eu tô ensinando, fazendo 3 pontos altos em cada. Eu tenho outros vídeos aqui que eu faço alcinha, tem o vestido da Zara, tem o biquíni da Jade. Então, você confere lá se você ficou com alguma dúvida. Vou deixar aqui no izinho esses vídeos onde tem a alcinha. Então, eu vou terminar aqui e a gente volta pra terminar esse acabamento. Eu fiz 35 centímetros nesse cordão, que vai ser da alça. E eu quero explicar uma coisa pra vocês, porque algumas pessoas me perguntam sempre sobre tamanho. E eu não gosto de dar tamanho porque em loja de departamento, em geral, você vai comprar uma coisa mais padronizada. Quando a gente faz algo artesanal, a gente vai fazer algo que não é padronizado, que vai de acordo com o cliente ou com a gente. Isso vai depender de cada pessoa. Então, eu não trabalho com tamanhos fixos, tá? E aí, agora que eu acabei essa parte, eu vou juntá-la a essa tira aqui de trás, onde eu quero que fique. Conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu contei aqui 20 pontos altos e vou colocar a alça aqui. Eu vou juntar da seguinte forma. Primeiro eu vou botar um marcador onde eu quero que fique a alça. Pegar essa alça bem direitinho, vou desenrolar ela e vou colocar essa parte aqui pra dentro assim, dessa forma que eu fiz, dobrar ela assim. E vou começar a juntar depois desse marcador. Então, eu vou inserir a agulha aqui nesse primeiro ponto, no primeiro mesmo. Eu vou vir aqui nessa parte de trás, depois de onde eu coloquei o marcador, eu vou dar um ponto baixíssimo. E aí, no último ponto da alça e no outro ponto da tirinha, eu dou mais um ponto baixíssimo. Venho aqui na tirinha, dou mais um ponto baixíssimo só nele. E aí, faço uma correntinha pra arrematar o fio. Daí, a gente fica com essa alcinha presinha nessa parte de trás. Então, a gente já tem essa alça feita. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa desse outro lado. E depois, a gente volta com acabamento aqui nessa parte do meio, tá? Depois de feitas as duas alças e esse acabamento externo, a gente vai fazer o acabamento interno aqui do busto. Então, a gente vai pegar de novo a linha marrom. Daí, a gente vai engatar bem aqui, ó, esse ponto aqui que fica escondido no terceiro ponto aqui desse lequezinho. Aí, a gente dá um nozinho. Puxo ela ali pra dentro. Faz um ponto baixo aqui no início, dá a laçada na agulha. E daí, a gente vai pular essa parte aqui, ó, toda, e vamos fazer um lequezinho de 5 pontos altos aqui nesse próximo espaço. A gente pula esse espaço e no próximo a gente faz um ponto baixo. Aí, pula esse espaço e vamos fazer 5 pontos altos no próximo. Pula esse espaço e faz um ponto baixo no próximo. E a gente segue fazendo isso, e quando eu chegar aqui embaixo, a gente volta pra gente continuar.
Chegando aqui na parte azul, a gente vai dar a laçada na agulha. No segundo ponto, a gente vai fazer o leque de 5 pontos altos. A gente vai pular esse próximo ponto e no próximo a gente faz um ponto baixo. Dá a laçada na agulha, pula esse próximo ponto e no próximo a gente faz 5 pontos altos. Aí, a gente já vem aqui nessa próxima quina e já faz um ponto baixo. Daí, a gente vai seguir fazendo esse mesmo trabalho aqui nesse outro busto. E quando chegar aqui em cima, a gente fecha com um baixo. E aí, a gente vai juntar essa parte com a parte da cintura. Nessa parte da cintura, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai medir a circunferência da cintura acima do umbigo. No meu caso, é esse comprimento que eu quero, então eu vou começar dessa base. Se você quiser mais abaixo na sua barriga, daí você mede dessa altura. E daí eu vou fazer a quantidade de correntinhas de acordo com essa medida. No meu caso, deu 75 centímetros, então eu vou fazer um cordão de correntinhas de 75 centímetros. Lembrando que a linha de algodão, ela cede, então faça de acordo com o que você acha. Se você quer que fique mais apertada, você faz menos do que 75 centímetros, dependendo da linha que você estiver usando. A minha eu sei que vai ceder, então eu vou fazer um pouquinho menor do que 75 centímetros, porque eu quero cropped bem justinho no corpo. Então eu vou terminar aqui o meu cordão de 75 centímetros de correntinhas, e aí a gente volta para continuar o corpo desse cropped. Terminei o cordão de correntinhas e daí eu vou esticar ela assim, ó, pra não torcer a correntinha. Eu vou vir aqui no começo e vou dar um ponto baixíssimo, que a gente vai trabalhar essa peça toda de maneira circular. Então, depois de fechar o baixíssimo, a gente vai subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, pula um ponto da carreira de base e no próximo a gente vai fazer um ponto alto. Faz uma correntinha, dá a laçada na agulha, pula um ponto e no próximo ponto da carreira de base, a gente faz um ponto alto. Faz uma correntinha, dá a laçada na agulha, pula um ponto e na próxima correntinha, a gente faz um ponto alto. Faz uma correntinha, pula um ponto da carreira de base e no próximo você vai fazer um ponto alto. E a gente vai trabalhar dessa forma até chegar aqui novamente, quando a gente vai continuar esse trabalho. Cheguei aqui no final, aí você vê se não ficou nada torcido, tá tudo bem certinho aqui. Então, fiz uma correntinha de separação e vou aqui no terceiro ponto das correntinhas iniciais e vou fechar com um baixíssimo. Aí já pode arrematar o fio. Para bem se não ficou torcido, porque isso aqui é muito importante, essa parte vai ficar na cintura. E daqui a gente vai subir toda a parte da cintura até chegar ao busto. Então, vamos lá para a segunda carreira do corpo desse cropped. Nessa próxima carreira, a gente vai engatar em qualquer espaço desse. Eu vou dar um nozinho aqui, e daí eu tô aqui no espaço de uma correntinha. Então, eu vou subir aqui dentro 1, 2 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos. Aí eu vou fazer uma correntinha, vou pular esse próximo espaço e só vou fazer 3 pontos altos nesse próximo aqui. Faço uma correntinha, pulo esse espaço aqui, então eu só vou botar nesse próximo. E assim a gente vai seguir por toda essa carreira.
Agora, nessa próxima carreira, a gente vai engatar aqui o fio em qualquer lugar, qualquer um dos pontos mesmo, vai dar um nozinho. E nessa carreira, a gente vai fazer simplesmente pontos altos em cada ponto da carreira de base. Então, eu subi 2 correntinhas. Nesse espaço aqui, eu vou fazer um ponto alto. Nesses próximos 3 pontos, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, a gente vai seguir dessa maneira. Nos espaços, a gente faz um ponto alto. E em cima dos pontos, dos bloquinhos de 3, a gente faz pontos altos. E daí, a gente volta para a próxima carreira. Agora, vamos para a 4ª carreira, que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um nozinho aqui em qualquer ponto. A gente sobe 3 correntinhas. Pula um ponto da carreira de base. E no próximo, a gente vai fazer um ponto alto. Faz uma correntinha, pula um ponto da carreira de base e faz um ponto alto. Faz uma correntinha, pula um ponto da carreira de base e faz um ponto alto no próximo. E assim a gente vai seguir por toda essa carreira. Quando eu vou voltar para dar as coordenadas das próximas carreiras e quantas carreiras eu vou completar para terminar essa parte do corpo desse cropped. Terminei essa carreira, fiz esse último ponto alto, vou fazer uma correntinha e vou prender na segunda correntinha aqui do início com um ponto baixíssimo. Aí, as próximas carreiras, a gente vai seguir o mesmo esquema que a gente seguiu até agora. Eu vou fazer a próxima, essa aqui, a outra, vou fazer essa e depois eu vou fazer essa daqui. Igual eu fiz essas 3. E aí, quando a gente for mudar, aí eu volto com vocês pra gente mudar esse esquema. Então, gente, eu repeti o esquema dessas 3 carreiras a partir da segunda fileira 2 vezes. Eu fiz essa faixinha com 10 carreiras, daquele jeito que eu mostrei pra vocês. E agora, eu vou repetir essa parte aqui, ó. Separado dessa aqui, eu vou fazer essas 4 primeiras carreiras aqui, ó. Só elas. Eu vou mostrar pra vocês quando estiver pronta, porque eu vou unir essa parte, que vai ser igual a essa, mudando as cores, claro. Eu vou unir essa parte com essa parte aqui de um jeito diferente. Então, eu quero que vocês vejam isso. Então, eu acabei de repetir aquele processo que eu falei pra vocês, então eu repeti essas 4 primeiras fileiras. Então, eu comecei com cordão de correntinha na cor preta e depois eu repeti as 3 colunas subsequentes. E agora eu vou unir essas 2 faixas da seguinte forma. Eu engatei o fio na parte baixo, que é a parte maior, né? E eu vou unir com a faixinha menor. Daí, eu vou pegar essa parte que eu comecei com cordão de correntinha, eu vou unir essa parte com a parte de baixo. Então, eu vou dar um ponto baixo nessa parte, vou fazer uma correntinha, e depois eu vou dar um ponto baixo no próximo espaço da carreira da faixa mais grossa. Daí, eu faço uma correntinha, volto na faixa menor no próximo espaço e dou um ponto baixo. Então, a gente vai fazer isso por toda essa união, né? A gente vai sempre fazer uma correntinha, dar um ponto baixo em um dos lados, faz uma correntinha e dá um ponto baixo no espaço do outro lado, da outra faixa, né? E assim a gente une essas 2 partes, como a gente costuma fazer, às vezes, na união de quadradinhos, que eu já ensinei aqui no canal, inclusive.
Então, repetindo, a gente vai dar um ponto baixo em um lado da outra faixa, né? No espaço, faz uma correntinha, vai no outro espaço da outra faixa e faz um ponto baixo. Faz uma correntinha, volta no espaço da outra faixa e faz um ponto baixo. Faz uma correntinha e assim por diante. Qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo. E se vocês estiverem gostando desse tutorial, não deixa de dar o like, porque isso vai me ajudar bastante aqui na divulgação dos meus vídeos, tá? E te inscreve se tu ainda não é inscrito. E a união fica dessa forma, fica um ponto zigue-zague, fica muito lindo. Então, você vai fazer isso até o final e fecha com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai juntar a parte do busto com a parte da cintura. E é bem fácil essa junção. Eu vou pegar essa linha doce de leite. E aí, eu vou engatar aqui nessa parte de baixo. Pode ser na parte de cima também, tanto faz. Eu vou dar um nozinho aqui. Eu vou puxar o elinho aqui pra dentro. Fazer uma correntinha. Eu vou vir aqui no busto. Em qualquer ponto aqui da base marrom. Vou dar um ponto baixo. Faço uma correntinha. Venho aqui nesse próximo ponto da base e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, pulo um ponto aqui do cropped e no próximo faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, venho no próximo ponto da base e faço um ponto baixo. Faz uma correntinha, pula um ponto da base do busto e faz um ponto baixo. Então, a gente faz dessa maneira em toda essa carreira. A gente pula um ponto aqui da base do busto. E aqui embaixo a gente só pula uma correntinha, que é o que separa esses pontos altos. E daí a gente consegue juntar essas duas partes dessa maneira e a gente volta para fazer o acabamento final. Finalizei a junção da parte da cintura com o busto e agora eu vou fazer o acabamento final nessa parte de baixo. Eu vou usar a linha marrom para ficar parecido com essa parte aqui de cima. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente engata o fio em qualquer lugar aqui da parte de baixo. Eu vou puxar o fio para dentro desse ponto alto e vou fazer uma correntinha. Vou fazer um ponto baixo nesse espaço de ponto aqui, nesse próximo. Dá a laçada na agulha, pulo esse próximo espaço e no próximo eu vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo o próximo espaço e no próximo eu faço um ponto baixo. Pulo o próximo espaço, no próximo eu faço 7 pontos altos. Pulo o próximo espaço e no próximo eu faço um ponto baixo. E assim a gente vai seguir em toda essa carreira, fazendo 7 pontos altos em um espaço, pula um espaço e no próximo faz um ponto baixo. Pula um espaço e no próximo faz 7 pontos altos, até finalizar. E esse foi o tutorial de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado desse tutorial, porque eu amei. Deixa o teu like se você gostou desse vídeo. Compartilha com as suas amigas por WhatsApp, Instagram, pelo Facebook. Isso me ajuda muito na divulgação do meu canal e para que eu continue trazendo mais tutoriais para vocês. Um beijo, uma boa semana para você e até o próximo vídeo.